O segundo momento do procedimento ordinário que nós vamos analisar hoje é a audiência trabalhista. A audiência ela tem algumas características. Primeiramente, ela é um ato solene. Existe, portanto, uma liturgia que precisa ser observada, um momento adequado. Também há ali uma composição de vários outros atos. Na audiência trabalhista é que são formuladas as propostas de conciliação, é apresentada a defesa, manifestação sobre a defesa, é lá que é feita a instrução, a produção das provas orais, a adução de razões finais e muitas vezes é lá que também é feito o julgamento. Então, vários atos processuais são praticados na audiência e isso expressa dentro do processo do trabalho um princípio chamado princípio da concentração. É por isso que a regra geral é que a audiência seja única. Esse estudo da audiência trabalhista que nós vamos fazer, ele vai ser dividido em dois momentos. Num primeiro momento, nós vamos tratar aí das fases preliminares da audiência, pregão, tolerância de atraso, consequência do não comparecimento. Depois nós vamos analisar a conciliação e aí, mais adiante, a gente vai fazer a instrução processual que vai envolver não só a audiência, mas outras modalidades de prova que não são produzidas em audiência, como é o caso da prova documental e da prova técnica. Então vamos lá. Começando pelas fases preliminares da audiência, ou seja, aspectos gerais sobre a audiência. Primeira informação importante diz respeito ao momento de realização da audiência. O artigo 813 da CLT diz que as audiências elas deverão ocorrer na sede da jurisdição em dias úteis das 8 às 18 horas. E a duração da audiência não pode ultrapassar 5 horas consecutivas. Perceba que o momento de realização da audiência não segue a regra geral dos atos processuais. Os atos processuais são praticados das 6 às 20 horas e a audiência das 8 às 18. Então tem um interstício temporal aí menor do que os demais atos processuais. É bem verdade que essa regra geral, tanto do horário como dos dias e do local de realização, ela pode ser flexibilizada, ela pode ser relativizada diante de circunstâncias excepcionais. Por exemplo, se houver necessidade de realização de uma audiência em vara itinerante, em justiça itinerante, vai ser feito fora da sede da jurisdição, ou se houver de repente necessidade de uma audiência de justificação em um período de plantão judiciário, também pode ser realizada em dia não útil ou fora do horário. Então, a regra geral é que a audiência ocorra dentro desse horário e nestes dias. Acontece que há excepcionalidades que podem furar essa regra, ok? Hoje em dia, na era do PJE, existe aí até a possibilidade de você fazer audiência remota através desses mecanismos tecnológicos em que você faz a audiência virtualmente. Mas essa não é a regra geral, ainda pelo menos não é a regra geral. Bem, uma outra questão relacionada à audiência, como eu disse a você, a audiência é um ato solene, diz respeito ao pregão e à tolerância de atraso. O pregão é aquele ato de convidar as partes e demais interessados que vão participar da sessão solene para adentrarem a sala de audiência para o início da sessão, para a realização da sentada. Esse pregão ele é obrigatório, ele faz parte da liturgia, ele faz parte da solenidade da audiência. Então, o juízo não pode aplicar nenhuma combinação pela ausência ou não comparecimento das partes e procuradores da audiência, se antes não fizer o pregão. Então, o pregão é obrigatório, tem que ser realizado e tem que ser audível, para que as partes possam adentrar, para que as partes possam realmente serem instadas a entrar lá na sala onde vai acontecer a audiência. Agora, como é que fica essa questão do atraso na audiência? Bem, quando a gente fala em atraso da audiência, a gente tem que se perguntar, atraso de quem? Atraso do juiz, atraso das partes ou dos seus advogados? Afinal de contas, esse atraso seria de quem? Bem, a CLT, lá no artigo 815, ela prevê sim a tolerância de atraso na audiência. Acontece que essa tolerância de atraso na audiência prevista na CLT, ela se restringe ao juiz. Então diz a CLT que se, após 15 minutos do início da sessão, a autoridade que preside a audiência, ou seja, o juiz, não estiver presente,
as partes poderão fazer o registro da sua presença no livro de registro de audiências e poderão se retirar e não vai haver nenhum tipo de consequência combinatória, nenhum tipo de sanção processual. De sorte que as partes são obrigadas a tolerar até 15 minutos o atraso do juiz. Vejam, é 15 minutos do atraso do juiz, ou seja, o juiz não está presente para a realização da sessão. Não confundir com o atraso da própria audiência. Às vezes você tem uma audiência ali agendada para 8h30 e uma outra audiência começou às 8 horas da manhã e ainda está acontecendo, já deu 9 horas, já deu 9h30 e a audiência ainda está lá rolando porque tem uma instrução, oitiva de partes e testemunhas e a audiência está se alongando. Isso daí não se encaixa lá no 815, parágrafo único, ok? O 815, parágrafo único é quando a autoridade que preside a audiência não comparece. Aí as partes e os seus advogados precisam esperar por até 15 minutos. Agora, e o atraso das partes? Existe alguma previsão legal desse atraso? Bem, quanto a isso, o TST tem uma orientação jurisprudencial, a OJ 245 da SDI 1. E o que é que essa OJ diz? Essa OJ diz textualmente que não há previsão legal de tolerância de atraso das partes na audiência. Não há previsão legal de tolerância de atraso das partes na audiência. Quando a OJ diz que não há previsão legal, ela não está dizendo que não se pode tolerar. Ela está dizendo que não há previsão legal, ou seja, não há um direito subjetivo das partes à tolerância. Pode ser que o juiz tolere, inclusive o TST, na sua jurisprudência mais recente, vem entendendo que pequenos atrasos de até 10 minutos, eles não violariam essa orientação jurisprudencial, até porque a gente sabe que no processo prevalece a ideia de contraditório, a ideia de ampla defesa, a ideia de prevalência do julgamento meritório. Então, você aplicar combinações por um atraso pequeno seria aí um pouco excessivo e o TST tem flexibilizado. Então, perceba, não há previsão legal de tolerância de atraso das partes, o que não quer dizer que não possa haver a tolerância. As partes não têm o direito subjetivo de atrasar, como acontece com o juiz, que tem o direito subjetivo de atrasar até 15 minutos, ok? A CLT não fala em atraso de advogado, de testemunha. Quanto a estes, também não há previsão legal, então entra aí na mesma lógica da OJ 245. Uma outra questão importante sobre a audiência diz respeito ao poder de polícia do juiz. Veja, o juiz ele é a autoridade máxima na audiência, é ele que coordena, é ele que comanda os trabalhos na audiência. E muitas vezes ele precisa, através de determinadas prerrogativas, estabelecer a ordem. Às vezes as partes ou os seus advogados estão ali excedendo, falando quando não deveria, ou interferindo em depoimentos. Tudo isso muitas vezes desafia o exercício desse poder de polícia. O artigo 816 da CLT, ele diz que o juiz manterá a ordem na audiência e pode retirar do recinto aqueles que estiverem perturbando. Mas o artigo 360 do Código de Processo Civil traz ali outras prerrogativas, como manter a ordem e o decoro na audiência, ordenar que as partes se retirem, requisitar, se necessário, força policial, determinar que as partes sejam tratadas ou tratem o juízo com urbanidade, assim como os advogados e membros do Ministério Público, e registrar na ata tudo que for apresentado em audiência. Tudo isso está, digamos assim, girando dentro do sistema, dentro do círculo sistemático que a gente chama de poder de polícia. Então, o poder de polícia é um conjunto de prerrogativas que o juízo tem de estabelecer a ordem na audiência. Bem, a CLT estabelece a obrigatoriedade de comparecimento das partes na audiência. Essa obrigatoriedade de comparecimento ela tem uma lógica subjacente. Ora, a gente viu que os princípios do processo do trabalho envolvem, dentre outros, o princípio da concentração, o princípio da oralidade, o princípio da simplicidade, o princípio da conciliação. Esses princípios, eles só podem ser efetivamente implementados se as partes estiverem presentes na audiência. Como é que eu vou fazer conciliação se as partes não estiverem ali? Como é que eu vou concentrar a prática de atos na audiência se as partes não estiverem ali? Como é que eu vou dar vazão à ideia de simplicidade se as partes estiverem distantes, todos os atos precisarem ser praticados por escrito?
Então, há sim a imposição legal, isso está lá no artigo 843 da CLT, que as partes compareçam à audiência. E de nada adiantaria essa imposição de comparecimento se nós não tivéssemos consequência jurídica pelo não comparecimento. E o artigo 844 da CLT, ele estabelece quais são as consequências jurídicas pelo não comparecimento das partes na audiência. Essas consequências jurídicas, elas variam de acordo com a parte ausente. Então vamos lá. A regra geral é a seguinte: se a parte reclamante, que normalmente é o empregado, é o trabalhador, não estiver presente na audiência, haverá o arquivamento. Esse arquivamento é uma extinção sem resolução do mérito, ele pode ajuizar novamente a ação. Agora, cuidado, porque se ele deixar arquivar por 2 vezes consecutivas, em virtude do não comparecimento na audiência, aí ele vai incidir numa perempção trabalhista. Ele vai passar 6 meses sem poder ajuizar a ação trabalhista. Aquela mesma perempção do não comparecimento para reduzir petição inicial verbal a termo se aplica nesse caso do duplo arquivamento. Então, reclamante ausente, processo arquivado, arquivou 2 vezes, passa 6 meses sem poder entrar com a ação. Professor, para por aí? Não. A reforma trabalhista, ela tornou esse arquivamento um pouco mais oneroso para o trabalhador. O que foi que a reforma trabalhista estabeleceu? Que uma vez arquivado, o trabalhador, o reclamante, terá o prazo de 15 dias para justificar a sua ausência. Ele tem que dar uma justificativa legal para a sua ausência. Caso ele dê a justificativa legal e receba a justiça gratuita, o processo é arquivado e ele não pagará nenhum tipo de despesa processual. Agora, se ele não der a justificativa da ausência no prazo de 15 dias, contados da determinação de arquivamento, ou seja, contados da ausência, ele irá pagar custas processuais. E ele vai pagar essas custas mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. E a lei foi além. Ela ainda disse que qualquer outra ação que ele venha propor dependerá do recolhimento dessas custas. Então veja que tornou bem oneroso o arquivamento. É bem verdade que essa questão, ela tem a sua constitucionalidade muito, digamos assim, questionável, inclusive está sendo objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Mas por enquanto está valendo, ok? Então vale o que está lá na lei. Deixou o processo arquivar 15 dias para justificar a ausência, se não justificar, vai pagar custas e o recolhimento dessas custas condiciona a propositura de uma nova ação. Agora, e se a parte reclamada faltar? Se a parte reclamada faltar, a consequência jurídica é diferente. Se a parte reclamada faltar, a consequência jurídica é a revelia e com ela a confissão, que é a presunção de veracidade daqueles fatos narrados na inicial. Então veja que a consequência jurídica se distingue, se diferencia, né? Reclamante, arquivamento, reclamado, revelia e confissão. A reforma trabalhista arrefeceu um pouco os efeitos da revelia para a parte reclamada. O que foi que a reforma trabalhista fez? Ela introduziu lá no artigo 844, o parágrafo 4, que afasta a confissão em alguns casos de revelia, pelo fato da parte não comparecer à audiência. Quais são as situações em que a revelia não induzirá a confissão? Primeiro, quando houver pluralidade de reclamados e um deles contestar, ou seja, há um litisconsórcio e um dos litisconsortes apresenta uma contestação, é bem verdade que essa contestação tem que ser comum. Segunda situação, quando os direitos do contestante forem disponíveis e não do autor, do contestante, o que é raro acontecer no processo do trabalho, já que normalmente o contestante é a empresa. Quando a petição inicial não estiver acompanhada com um documento indispensável à prova do ato, por exemplo, eu peço um direito previsto numa convenção coletiva, mas não junto à convenção coletiva. Mesmo havendo revelia e confissão, o autor não vai ter direito àquele direito, porque ele precisaria provar o ato em si, né? Aquele direito que ele está vindicando, no caso, juntar a convenção, que é um contrato coletivo, ele tem que juntar, o juiz não é obrigado a conhecer. E, finalmente, quando as alegações da parte autora forem inverossímeis, ou seja, não aparentarem ser verdade, não aparentarem ser verdadeiras, como, por exemplo, o camarada dizia aí que passou 6 meses trabalhando sem receber salário, que trabalhava 20 horas todos os dias. Então, nessas hipóteses, a revelia não induz confissão. E a última informação que eu quero aqui passar para fechar essa fase preliminar da audiência diz respeito ao parágrafo 5º do artigo 844. Ele diz que se
a parte não estiver presente à audiência, o reclamado ausente, mas o advogado estiver presente, a defesa e os documentos são recebidos. Professor, isso afasta a revelia? Não. A revelia é aplicada, mas os documentos e a defesa serão recebidos e o juiz vai confrontar os dois. Ele vai fazer aí o cotejo da confissão com o documento e a defesa. Ok? Então, ficamos por aqui, mas continue aí que tem muito mais. Já já a gente apresenta a continuação da audiência trabalhista.